Salve galera, muito bem-vindos, muito bem-vindos. Dando início hoje a um encontro que é um encontro um pouco diferente. Eu fiz no meu Instagram uma publicação sobre, aliás, fiz duas publicações sobre como montar um planner. E eu vi que os alunos se interessaram, eu vi que os alunos acharam que vale a pena especificar esse tipo de conteúdo. E como eu vi que ainda restaram dúvidas, eu falei, quer saber? Eu vou montar um passo a passo de como fazer um planner. E a ideia é dar uma noção para vocês. Eu sei que no mercado existem inúmeros serviços pagos. Você paga e a pessoa te manda um planner. Eu nunca vou brigar e falar mal de empregado. Empregado defende empregado. Trabalhador defende trabalhador. Então, se você quiser pagar por esses serviços, eu acho que é todo o seu direito. Mas esse vídeo vai servir para que você faça alguma forma de adaptação nos planners que você receber, ou para você que, assim como eu, na época que prestava concurso, é um durango. Você que é duro, você vai aprender a fazer um planner. Eu acho que, com todo o respeito, né? Como eu falei, trabalhador não briga com trabalhador. Eu acho que a ideia aqui é que você saiba fazer esse planner, porque aqueles outros planners que você paga para fazerem para você, convenhamos, ninguém conhece você como você. Se eu cobrasse para fazer um planner para você, esse planner não seria tão bom quanto o planner que você vai fazer para você. Então, qual é a ideia que eu quero que você entenda? A primeira coisa, você vai abrir o Word e vai fazer igual eu fiz aqui. Eu vou jogar aqui na tela para vocês verem. Você vai fazer igual eu fiz aqui. Você vai fazer uma tabela com vários meses, tá? Na verdade, divida em 4 ou 5 meses. Eu diria o seguinte, que se você já é uma pessoa que está estudando aí há 1, 2 anos, 3 meses tá bom. Se você está começando, eu colocaria de 4 a 6 meses. Aqui é um exemplo de apenas 1 mês, tá? De apenas 1 mês. E aí surge a primeira dúvida. Você fez essa tabela, ó, vou jogar aqui só a tabela. Você fez essa tabela. E aí você faz o quê? O primeiro grande dilema do candidato é quantas matérias ele estuda por dia? Cara, tem resposta certa. Eu gostava de a cada 1h e 45 minutos mudar a matéria. O cara que passou comigo gostava de estudar uma matéria por dia. Então, não tem resposta certa. Eu vou montar aqui como se fosse para mim, tá bem? Então, eu estudava mais de uma matéria por dia. Então, o que eu fazia? Eu vou pegar aqui o edital do TJ São Paulo, do último concurso, do 189, acho que é 189, e eu pego lá, primeira matéria, Direito Civil. Então, o que eu faço, meus amigos? Eu jogo segunda, Direito Civil, Lei de Introdução. Daí, a questão é a seguinte, você precisa saber quanto tempo você leva para zerar a Lei de Introdução. Eu lembro que eu precisava de mais ou menos 4 horas para zerar a Lei de Introdução. Mais ou menos, tá? Quando eu já estava aí nos trinques. Então, 2 dias. Então, o que eu faria? Eu colocaria aqui e na outra segunda também. Direito Civil. Ó, tá vendo? Ó? Então, dia 1, dia 8. Então, com 2 dias, eu zerei a Lei de Introdução. Só que você lembra que eu gosto de estudar mais de uma matéria por dia. E vou mais longe aqui, tem uma outra discussão que é importante. Eu gostava de mudar totalmente. Então, por exemplo, eu estava estudando Direito Civil,
a próxima matéria seria direito penal. Para mudar totalmente. Então, olha, pegando aqui no edital do TJ São Paulo. Voltando para o edital, vamos para direito penal. Deixe-me ver aqui, direito penal. Então, aqui, quando você olha, o primeiro tema é esse daqui. Colocaria aqui como segunda matéria. Conceito de direito penal, princípios constitucionais, história do direito penal brasileiro, doutrina de escolas penais, fonte do direito penal, sistemas penitenciários. Essa seria a segunda matéria do dia. Então, a gente já vai aí para 4 horas de estudo. 1h45, 1h45. Isso, eu precisaria de 3 dias para zerar. Então, o que eu faço? Eu vou para os próximos dias. Então, eu coloco aqui 2, a mesma coisa, e mais uma semana. Ok? Então, vocês percebam que direito penal eu vou estudar em 3 semanas esse primeiro tópico. Com isso, o que a gente teve aqui nesse dia? Já temos 4 horas. Eu estudava bastante, mas, por exemplo, professor, eu só consigo estudar 6 horas. Não tem problema. Então, você estudou direito civil, direito penal. Vamos ver aqui no edital qual seria a outra matéria que eu colocaria para mim. Então, eu colocaria constitucional. Estudando 3 horas, constitucional. O primeiro tópico de constitucional é esse daqui, olha. Constitucionalismo e teoria da Constituição. Aqui, eu também precisaria de 3 semanas. Então, igual direito penal. Então, meus amigos, ó, tá vendo, ó? Eu colocaria aqui. Você entendeu? Então, você vai fazer isso com absolutamente todo o edital. Professor, mas eu estou inseguro. Por quê, meu amigo? Professor, eu estou inseguro por um motivo. Porque eu não sei quanto tempo eu levo para estudar cada matéria. Tá, é verdade. Mas sabe quem também não sabe quanto tempo você leva para estudar cada matéria? O cara que você paga para fazer o seu planner. Entende? Entre você pagar para alguém e você fazer, melhor você fazer. E aí me permita uma sugestão. Eu deixaria no começo, agora que você está aprendendo a fazer essa matéria, a fazer esse planner, eu deixaria no começo sábados e domingos, entre aspas, livres. Por que livre? Porque se você errar e não conseguir estudar a matéria na semana, você corrija no sábado e no domingo. E aí você vai acertando o seu planner. Por isso que tem que ser no Word. Na minha época eu não tinha computador, eu não tinha dinheiro para ter computador. O que eu fazia? Eu fazia a lápis num caderno. E olha, eu fazia usando o calendário real, contando inclusive feriados, porque como eu trabalhava, era o período que eu teria mais tempo para estudar. Então, fica essa orientação para você. Eu acho, do fundo do meu coração, que é a melhor coisa que você pode fazer por você é esse tipo de estudo. E aí você vai corrigindo. Professor, mas e se eu tiver estudado e sobrou tempo, eu errei? Antecipe matérias. E uma última dúvida. Professor, eu devo estudar aos sábados e domingos? Olha, eu acho que um dos 2 dias do final de semana, sim. Pode estudar menos. Mas, por exemplo, se você é como eu, que trabalha, o que eu fazia? Eu dormia até mais tarde no sábado, então dormia até às 8, 9 horas, e daí estudava o sábado todo. Domingo, eu deixava para estudar só de manhã. Eu acordava, estudava de manhã,
e à tarde e à noite eu usava para ver filme, ler livro, descansar, esse tipo de coisa. Fica então aqui a sugestão e eu estou à sua disposição. Se tem alguma dúvida, escreve aqui. E eu queria te pedir mais uma coisa: compartilhe isso com as pessoas. Eu sou super solidário aos concursandos e, em especial, aos concursandos, aos concurseiros que são durangos, né? Porque eu era um desses concurseiros durangos. Eu vendia, como é que é a expressão? Vendia o almoço para pagar a janta, né? Acho que é essa a expressão. Então, eu sou super solidário. Então, compartilhe com um concurseiro. Ninguém rouba a vaga de ninguém. Quando chegar a sua hora, se você se mantiver firme, você vai passar. Então, compartilha, ajuda. Vamos democratizar o conhecimento. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Sejam felizes. Valeu.